As doenças ortopédicas do desenvolvimento, elas são afecções que são caracterizadas por distúrbios musculoesqueléticos e são associadas ao crescimento e ao desenvolvimento dos pontos. Ela pode acometer até cerca de 67,7% dos equinos durante a sua fase de crescimento. A deformidade angular, ela pode ser diagnosticada em até 80% dos pontos e ela demanda tratamento cirúrgico em até 8% dos casos. A deformidade angular é uma doença ortopédica do desenvolvimento que é caracterizada por um desvio do membro pélvico ou torácico em relação ao seu eixo axial. Bom, nós temos dois tipos de deformidades angulares, que são o valgus e o varus. Quando a articulação se apresenta posicionada medialmente ao eixo axial do membro e a parte distal deve estar desviada lateralmente, é caracterizada de deformidade angular do tipo valgus, que é quando os membros ficam posicionados para fora. E quando a deformidade ela é definida pelo posicionamento lateral da articulação ao eixo axial e pelo desvio medial do seu segmento distal, é denominada como deformidade angular do tipo varus, que é quando os membros estão deslocados para dentro. Vamos falar agora um pouco da anatomia dos equinos, dos principais ossos que são afetados pelas deformidades angulares. Aqui nós estamos falando da anatomia dos ossos posteriores do equino, começando pela tíbia e a fíbula, que elas são ligadas ao talus e ao calcâneo. Logo, o talus e o calcâneo são ligados aos ossos cuboides do metatarso, que é ligado no osso metatarso. O osso metatarso, por sua vez, com a articulação metatarso-falângica, é ligada à falange proximal, que logo depois vem a falange medial e a falange distal. Aqui nós temos a tíbia bovina, só para mostrar a placa epifisária, que também é muito afetada nas deformidades angulares. Ela é muito difícil de mostrar nos equinos, porque nos equinos ela é rapidamente calcificada. Aqui nós temos a epífise, nesses dois ossos, que dá para ver mais curtinho nesse daqui em cima, daqui maior. Aqui nós temos a placa epifisária, que nesse está bem clarinha, mas nesse osso aqui dá para ver ela mais ressaltada. Nesse segmento de baixo nós temos a metáfase e seguindo no restante do osso nós temos a diáfase. Aqui nós temos um músculo extensor comum dos dedos. Esse aqui que está juntinho ao osso aqui é o músculo lateral dos dedos. Esse de trás, esse de cima aqui é o músculo flexor superficial dos dedos. E esse logo abaixo é o músculo flexor profundo dos dedos. Aqui nós temos um membro anterior do equino, que é composto pelos ossos rádio e ulnar, os ossos cuboides do metacarpo, que é onde ocorrem as principais deformidades angulares, seguido pelo metacarpo, e aqui nós temos a falange proximal, a falange medial e a falange distal. Bom, a etiopatogenia das deformidades angulares ela é multifatorial e complexa, tendo duas categorias principais: os fatores perinatais, que são atrelados aos últimos meses gestacionais e ao puerpério imediato, e os fatores do desenvolvimento, que influenciam no desvio do membro até um período mais tardio, configurando a deformidade angular adquirida. Na congênita, as duas causas principais são as hipoplasias dos ossos cuboides do carpo e a frouxidão articular. A frouxidão articular ela ocorre por um mau posicionamento no útero, flacidez periatricular dos tecidos de suporte ou endocrinopatias. A consequência dessa frouxidão é que vai haver força de compressão do disco hipofisário. A hipoplasia dos ossos cuboides do carpo ela é causada por questões químicas no útero e prematuridade. Nas adquiridas, há haver um crescimento assíncrono da epífase e da metáfase e é a principal causa das deformidades angulares. A primeira, ela refere-se ao desvio lateral do metacarpo, exibindo uma rotação para fora das pinças e representando a normalidade mais comum em potros, enquanto o carpo varo diz respeito ao desvio medial do metacarpo e das pinças. A análise do potro com deformidade angular, ela deve iniciar o mais próximo possível do nascimento e depois semanalmente até o primeiro mês,
e prosseguir com avaliações mensais até o desmame. O propósito de corrigir a deformidade angular é prevenir as doenças articulares degenerativas e, consequentemente, menos estresse biomecânico no membro afetado, favorecer a aparência cosmética, o potencial valor comercial desse animal, mas, sobretudo, é promover um alinhamento e primazia da estrutura e conformação do aparelho locomotor do paciente. Bom, após explicarmos o que é a deformidade angular, quais os tipos de deformidade angular, a sua anatomia que é mais atingida, principalmente nos equinos, explicarmos também a patogenia, vamos explicar agora o diagnóstico. Como é feito então o diagnóstico de uma DA, uma deformidade angular? Ele é dividido em 3 partes: o diagnóstico clínico, o diagnóstico físico completo e o diagnóstico através de exames complementares. Para o diagnóstico clínico, o que a gente precisa? Ter um histórico médico detalhado desse animal. Então, o médico veterinário tem que perguntar para o proprietário ou para o cuidador desse animal várias informações ao longo da vida desse animal. No caso, se for um potro, algumas perguntas são importantes para o diagnóstico final. É um animal prematuro? Quando foi detectado esse problema e como ele evoluiu? Qual é a dieta desse animal? Qual foi a dieta da mãe durante a gravidez desse animal? Esse animal ele mostra uma claudicação ou qualquer episódio de dor em qualquer um dos membros, ou ele recebeu alguma pancada em cima dessa extremidade que apresenta deformidade. Então, de acordo com essas perguntas ao proprietário ou cuidador desses animais, a gente já tem uma parte do diagnóstico, uma ideia do que possa ser esse problema apresentado nesse animal. O diagnóstico clínico, a gente passa pelo exame físico completo. Como é feito? Primeiro a gente observa o animal em estação e depois ele em movimento, observando então a diferença no desvio e se há um grau de claudicação nesse animal. Durante o manuseio de membro, deve-se ver até que ponto a deformidade pode ser corrigida devido à frouxidão dos tecidos articulares e confirmar a presença de dor ou inflamação nesse local. Em seguida, esse animal ele deve ser posicionado de forma que as 4 extremidades estejam totalmente apoiadas sobre o solo, sem que nenhuma delas se encontre adiantada ou atrasada com respeito à contralateral. Posteriormente, esse animal deve ser observado a partir de diferentes posições. Então, primeiro cranial, a lateral e posteriormente a caudal. Quando se observa o equino em uma posição cranial, se traça uma linha imaginária na direção vertical a partir da articulação escapulohumeral até o solo. Essa linha, então, ela deve dividir os membros torácicos em 2 partes iguais. As superfícies articulares, elas devem estar alinhadas perpendicularmente à linha vertical do aprumo e os cascos devem seguir o mesmo alinhamento dos membros. Quando observam os membros torácicos de uma posição lateral, essa linha vertical ela é trazida a partir da tuberosidade da escápula até a articulação metacarpofalangiana, onde deve dividir o membro em 2 partes aproximadamente iguais e ainda alcançar o solo logo atrás dos talões. A terceira parte é o exame complementar, que no caso é feito o raio-x. Esse raio-x ele é indispensável. Por quê? No raio-x ele vai permitir da gente saber qual o local específico desse desvio e qual é o ângulo exato dele. Então são informações extremamente importantes para tomar uma decisão e subsequente o manejo desse animal. Então, uma vez conhecidos os mecanismos que se originou o desvio, o tipo de deformidade da qual encontramos, de onde ela se origina e a idade do animal, vamos poder optar pelos diversos diferentes tratamentos de acordo com esses casos. No caso, temos os tratamentos conservador e o tratamento cirúrgico. De acordo, então, com o ângulo desse desvio, vamos optar primeiro pelo tratamento conservador. No caso de um potro, que deve ser feito? O potro ele deve ser estabilizado para manter ele permanecer em repouso, para evitar a compressão dessas áreas afetadas, principalmente quando encontramos hipoplasia de ossos curtos do carpo ou tarso. Caso contrário,
esse animal pode correr o risco de esmagá-los. Quando encontramos potros com frouxidão de ligamentos, terá de ser executado então um exercício controlado para aumentar a tonicidade desses ligamentos. Em casos mais extremos, a fixação externa desse membro médio ela pode ser realizada usando um tipo de bandagem de talo, usando tubos de gesso, fibra de vidro ou PVC, a fim de dar essa estabilidade à articulação. Existe também a possibilidade também de encontrarmos dispositivos ortopédicos no mercado, porém hoje com um custo muito alto. Então, donos de animais de tração e tal não teriam facilmente acesso a esses equipamentos. Ainda no tratamento conservador, vai precisar fazer um casqueamento corretivo desse casco do animal. Por quê? O casco desse animal está sofrendo um desgaste desigual com a diferença de peso que as diferentes espécies estão suportando devido a essa deformidade. No caso, por exemplo, de um desvio valgus, esse animal ele terá usado mais o casco médio e terá que ser raspado a lateral para que ele consiga então um equilíbrio de casco. É caso oposto a uma deformidade de valgus. Porém, todo manuseio de casco em um potro, animais jovens, deve ser extremamente cuidadosa, porque há pouco espaço para erro. Então, o casqueador ele pode facilmente alcançar os tecidos vivos. Por isso é preciso uma pessoa bastante treinada para cuidar desse casqueado de correção. Além do casqueado de correção, pode ser usado também os conhecidos hoje no mercado como sapatos, que são extensores feitos com materiais de acrílico e polímeros, que tem como função a extensão mesmo do casco, a fim de fazer o animal suportar o peso do casco sobrecarregado, equilibrando ele. Após o tratamento conservador, a gente passa para o tratamento cirúrgico. Estes se devem aos desvios angulares causados pelo crescimento irregular de ossos longos, que não vai responder ao tratamento conservador, ou aqueles que revelaram na radiografia um desvio maior que 15 graus, e é necessário recorrer à cirurgia para corrigi-los. Hoje existem algumas técnicas cirúrgicas para a correção desse desvio. A primeira é a elevação periosteal, que é uma cirurgia realizada na parte concava dessa deformidade. Ela é lateral a valgus e medial para valgus. Para quê? Para estimular o crescimento da parte da física, que tem um crescimento menor. Porém, essa técnica, o mecanismo de ação dela encontra-se ainda em discussão e alguns resultados também são questionados. A segunda técnica é a parafuso transfisial, que ela consiste na colocação de um parafuso que passará pela placa de crescimento do osso afetado, na lateral do crescimento maior do osso, lateralmente para valgus e medial para valgus, produzindo então uma compressão mecânica que retarda esse crescimento. Porém, antes que essa articulação esteja totalmente alinhada, o implante ele tem que ser removido, porque não queremos uma correção com desvio exagerado de um produto para o lado oposto. Então, essa técnica, ela hoje substitui a técnica de elevação periosteal. A terceira técnica encontrada é a ponte transfisária. Ela consiste em colocar um par de parafusos acima e abaixo da fis e juntá-los através de uma cerclagem, que é um fio de aço cirúrgico. Ela também é muito válida, uma vez que, então, ambas essas técnicas têm um mecanismo de ação diferente e promovem o mesmo fim, eles podem ser usados simultaneamente. Essas técnicas cirúrgicas, elas serão, então, combinadas juntamente com o manejo de casco e os extensores, para promover, assim, então, um melhor tratamento para esse animal. O prognóstico desse animal, então, é relativo, devido ao ângulo de desvio que esse animal tem. No caso, um animal jovem, ele tem uma correção melhor com o tratamento conservador. Normalmente são animais que não precisam passar por uma cirurgia, então o prognóstico é relativamente bom.